O Flamengo, ele sempre foi um time que teve muitos rivais. Você vê uma pesquisa que aponta que a torcida do Flamengo ela cresceu e que ela aumentou a diferença em relação ao Corinthians. Isso aí, meu amigo, é uma facada no peito de quem não é Flamengo e principalmente de quem é do estado de São Paulo, que não admite que o time mais popular do Brasil e o time mais estruturado e rico do Brasil não é de São Paulo. No Rio de Janeiro, que o Flamengo foi até onde outro nenhum time carioca conseguiu ir, que é ganhar o Mundial, né, ganhar a Libertadores da América, conquistar realmente um número expressivo de títulos naquele período ali. O Flamengo começou a angariar uma antipatia muito grande dos rivais do Rio de Janeiro. Você vê que o Flamengo é o único time brasileiro que já atingiu há 3 anos o faturamento de R$ 1 bilhão e já passou disso. E outros times, o estado de São Paulo, que é o mais rico do Brasil, agora estão chegando lá. Salve, galera! Meu nome é Hugo Leonardo, aqui do canal Flamulambo Raiz. Você já parou para pensar por que o Flamengo é o time mais odiado do Brasil? Pensando nisso, eu trouxe esse corte aqui, que eu peguei lá do canal do João Guilherme, já dando os créditos a ele, vou deixar o link aqui na descrição, aonde ele explica com os fatos históricos e econômicos de como o Flamengo se tornou o time mais odiado do Brasil. Então, assim, cara, deve ser muito ruim torcer contra o Flamengo. Então, fica até o final do vídeo, que o vídeo tá muito bom. Já aproveitando aquela deixa, o não já é meu. Se você me der o sim, tamo junto, galera. Ajuda no crescimento do canal, não paga nada. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os vídeos assim que a gente postar. Galera, deixa o like. O like é importante demais porque o YouTube reconhece que você gostou do vídeo e vai espalhar esse vídeo para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo igual a você. Cara, se puder também, hype o vídeo aí, porque aí assim você tá ajudando a ranquear o vídeo, valeu? Sem mais enrolação, vamos embora lá pro vídeo. Opa, olha aí. Moisés Silvério. João, o ódio pelo Flamengo é uma coisa de gente doente, não é? Até quando o árbitro acerta, eles, os antes, teimam em dizer que o Flamengo é favorecido pela arbitragem. Você tem toda a razão, Moisés. O Flamengo, ele sempre foi um time que teve muitos rivais. No Rio de Janeiro, especialmente a partir da era Zico, final dos anos 70, início dos anos 80, que o Flamengo foi até onde outro nenhum time carioca conseguiu ir, que é ganhar o Mundial, né, ganhar a Libertadores da América, conquistar realmente um número expressivo de títulos naquele período ali. O Flamengo começou a angariar uma antipatia muito grande dos rivais do Rio de Janeiro. Então, as rivalidades que já eram fortes, a partir desse período da era Zico, essas rivalidades aqui locais aumentaram muito. E aí a coisa foi para o âmbito fora do Rio de Janeiro. Eu me lembro de uma rivalidade que existe até hoje do Atlético Mineiro, uma série de jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro, mas o estopim foi aquele jogo lá de Goiânia, da Libertadores de 1981, que 5 jogadores do Atlético acabaram não completando o jogo e o jogo não terminou. Uma loucura até hoje. Aquilo até hoje é lembrado com muito ódio pelos torcedores atleticanos e por quem não é Flamengo. Né? Depois vieram muitas decisões, antes mesmo, em 1980, final do Campeonato Brasileiro, e outras decisões entre Flamengo e Atlético Mineiro, e o Flamengo levou vantagem em muitas delas, o que acentuou esse ódio. A grande rivalidade Rio-São Paulo, histórica rivalidade Rio-São Paulo, e o Flamengo, naquela era do Zico, era um time que conseguia superar os rivais paulistas e isso também acabou aflorando muito
essa rivalidade. Me lembro também de rivalidade com o pessoal do Rio Grande do Sul. O Grêmio era um time que o Flamengo perdia bastante, mas ganhava também na era do Zico. Então o Flamengo sempre teve muitos rivais. Era um time visado. Mas, a partir do momento que o Flamengo se tornou o que ele é hoje, e esse processo começou em 2013, quando o Flamengo começou a ser reconstruído e saiu de um time falido para, nos dias de hoje, ser um time bilionário. Essa reconstrução do Flamengo aumentou ainda mais essa rivalidade. E, infelizmente, esse ódio que você está falando. Isso aí é um fato. Porque o Flamengo, ele está cada vez mais atingindo patamares financeiros e de estrutura muito grandes. O Flamengo, ele cria problemas para ele mesmo. E muitos rivais se aproveitam disso com muita competência. Então, nos últimos anos, a partir do momento que o Flamengo se tornou realmente uma grande força econômica, com uma potência no mercado sul-americano, em termos de contratações e tal, e outras coisas mais, você vê que o Flamengo é o único time brasileiro que já atingiu há 3 anos o faturamento de R$1 bilhão, e já passou disso. Já está em R$1.370 bilhão, mesmo sem ter ganho um título no ano passado. E outros times do estado de São Paulo, que é o mais rico do Brasil, agora estão chegando lá. O Corinthians faturou 1 bilhão, o Palmeiras está perto de faturar 1 bilhão, e por aí vai. Mas o Flamengo já está há alguns anos na casa do bilhão. Ou seja, o Flamengo está muito à frente dos outros num aspecto financeiro. E, obviamente, que isso incomoda quem não é Flamengo, porque o Flamengo entra sempre com muita força nas competições. O Flamengo está sempre disputando títulos. Existem várias brincadeiras e lendas que são criadas, que fazem parte do futebol, e que tentam desmerecer o Flamengo, porque é uma forma de você bater de frente com esse time realmente que está se tornando algo incontrolável no futebol brasileiro pela sua estrutura física e estrutura financeira. Capacidade de contratar muitos jogadores, está sempre disputando títulos. Então, os rivais, que são muitos, começam a criar narrativas. E o Flamengo é o time apoiado pelo VAR, e aquelas teorias da conspiração que cada vez mais aumentam, porque o Flamengo está cada vez maior e incomodando os rivais todos. Você vê uma pesquisa que aponta que a torcida do Flamengo ela cresceu. Ela tem 48 milhões hoje aproximadamente. E que ela aumentou a diferença em relação ao Corinthians, que é o segundo colocado. As pesquisas apontam isso, várias delas. Isso aí, meu amigo, é uma facada no peito de quem não é Flamengo. E principalmente de quem é do estado de São Paulo, que é um rival histórico do Rio de Janeiro, aquela coisa de cariocas e paulistas e tal, que não admite que o time mais popular do Brasil e o time mais estruturado e rico do Brasil não é de São Paulo, é do Rio de Janeiro. E os outros times do Rio de Janeiro e de outras partes do Brasil, que também tem rivalidade aí com o Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, e vários espalhados pelo Brasil afora, também alimentam essas situações. Os jogadores, os técnicos, os dirigentes, né? Por exemplo, o Alano, o jogador do Criciúma, no sábado, quando foi marcado o pênalti, ele falou: acaba o jogo, vamos embora. Acaba o jogo por quê? Se o árbitro acertou. Ou seja, já se criou essa situação de que o Flamengo é ajudado pela arbitragem em todos os jogos.
E quando o Flamengo não é ajudado, que ele é prejudicado, ninguém fala absolutamente nada, porque aí está legal, né? Ajudaram o Flamengo a se ferrar. Beleza. O Flamengo foi roubado. Tudo bem. Mas todos os times já tiveram jogos em que a arbitragem errou a seu favor. Mas quando é o Flamengo, é uma coisa que toma conta do noticiário. É um esquema para ajudar o Flamengo, entrega a taça, que o Flamengo já é campeão. Eu gostaria de lembrar os amigos e amigas o seguinte: o Flamengo, ele ano passado não ganhou nenhum título. Se ele fosse tão ajudado assim pela arbitragem, acho que iam dar um jeitinho para o Flamengo ser campeão no ano passado. O Flamengo ficou 17 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. 17 anos. Nessa época não falavam tanto de negócio de ajuda de arbitragem, porque o Flamengo não incomodava tanto. Mas chegou. O Flamengo ficou 38 anos sem ganhar uma Libertadores da América. Mas agora, com esta última década, que o Flamengo se tornou uma potência financeira, criam-se essas narrativas para tentar justificar e desmerecer quem está no topo. Falam a mesma coisa do Palmeiras, que é um time que está ali ganhando títulos, disputando. Falavam do Corinthians, quando o Corinthians estava no topo, ganhando tudo. O apito amigo, né? Uma expressão extremamente infeliz criada, né? Que insufla o torcedor contra uma determinada equipe. Isso é de uma irresponsabilidade muito grande, é a minha opinião. Ou seja, são essas coisas. Geralmente quem está ganhando levanta-se a questão, tem um esquema disso, esquema daquilo, porque os rivais não aceitam. E o Flamengo, que já é um time que tem muitos rivais historicamente, a partir de 2013 ele passou a ser muito mais visado, porque os rivais viram que, olha lá o Flamengo, de repente, quando abriram o olho, o Flamengo entrou em 2019 e começou a ganhar muitos títulos e está sempre disputando títulos, mas esqueceram do período de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, que o Flamengo ficou arrumando a casa para hoje colher os frutos. Ô meu parceiro, tá assistindo e não se inscreveu ainda no Flamulambo Raiz? Tá de sacanagem, né?